ventos de 30 o sol nascia tímido sobre a pequena cidade de paralelepípedos. Era 1933 e a manhã começava com o barulho dos sapatos apressados, do leiteiro batendo nas portas e do rádio chiando na sala de Dona Esther. A casa era simples, com móveis de madeira escura, cortinas costuradas à mão e o cheiro constante de café fresco. Esther tinha 42 anos, 3 filhos e um marido, operário da metalúrgica local. Levantava-se antes de todos, vestia seu avental e começava a rotina. Pão na chapa, roupas no varal e uma reza silenciosa pedindo que a semana fosse mais leve que a anterior. Desde a crise de 1929, a vida apertara. Os preços subiam, os salários encolhiam e o medo do desemprego rondava cada lar como um fantasma que ninguém queria nomear. Seu marido, Augusto, saía às 6 da manhã com um boné na cabeça e a marmita sob o braço. Trabalhava em pé o dia todo, sob o barulho ensurdecedor das máquinas. Sabia que um erro podia lhe custar o emprego ou a mão. Não havia estabilidade, mas havia dignidade. Trabalhava pelo pão de cada dia, pelos livros dos filhos, pelos sapatos novos que prometera Joana no Natal. Os filhos cresciam em tempos difíceis. Henrique, o mais velho, sonhava em ser mecânico. Lia revistas antigas e desmontava relógios velhos para entender como funcionavam. Joana, com 12 anos, ajudava a mãe em casa e dizia que um dia seria professora. Já o pequeno Tião, de 6 anos, ainda brincava com bolinhas de gude e caçava passarinhos nos fundos do quintal. Mas até ele ouvia os adultos cochichando sobre a guerra que talvez venha e os alemães que andam estranhos à noite. A família se reunia ao redor do rádio. O aparelho era o orgulho da casa, menos comprado a prestações, coberto com um paninho bordado. Dele vinham as notícias do mundo, as novelas faladas, os discursos do presidente. Em tom grave, os locutores anunciavam mudanças. Getúlio falava em leis para os trabalhadores, em proteger a indústria, em reformar o país enquanto isso. Nas ruas, os homens discutiam política nos cafés. Uns temiam o comunismo, outros aplaudiam o novo governo. As mulheres falavam das roupas das atrizes, do novo corte de cabelo Elagarcar, da vizinha que ousara andar de calças. Era uma década de contrastes. Havia fome nas ruas e glamour nos cinemas. Os mais ricos dançavam ao som das big bands e os pobres se viravam como podiam. Mas mesmo nos dias duros havia esperança. Esperança de um futuro melhor, de dias menos pesados, de oportunidades que viriam para os filhos. E assim, entre panela no fogo, costuras à luz da vela e sonhos sussurrados no escuro saguia a vida. Na década de 30, menos tempo de silêncio e barulho, de medo e coragem, de fim e recomeço. Voz de uma jovem negra. Além do quintal, meu nome é Benedita. Tenho 17 anos. Vivo na periferia de Salvador com minha mãe e meus 2 irmãos pequenos. A gente acorda cedo, com um galo cantando e o cheiro do fogão, a lenha aceso por mamãe. O chão é de terra batida, o telhado tem buracos. Mas a fé que temos aqui dentro não cabe numa igreja inteira. Mamãe costura para fora, pega roupa das sinhás da cidade alta. Eu ajudo, entre uma lavagem de roupas no rio e um olho nos meus. Irmãos, papai foi embora depois da última seca no sertão. Nunca mais voltou. Dizem que foi tentar a sorte no sul. Em dias bons, vendemos cocada na esquina. Nos dias ruins, a barriga ronca. O rádio da vizinha toca longe. E às vezes a gente escuta os discursos do tal presidente Vargas falando de trabalhador. Tomara que um dia se lembre da gente também. Meu sonho, ser enfermeira.
ajudar as mulheres pretas como minha mãe, que nunca pisaram num hospital. Na década de 30, ser mulher negra era carregar o mundo nas costas e ainda sorrir. Mas eu continuo aqui firme, ouvindo as ondas do mar e acreditando que minha vida não vai acabar no quintal de terra batida, onde tudo começou. Voz de um imigrante europeu. Promessa de terra. Me chamo Cal. Cheguei ao Brasil em 1932, com minha esposa e 2 filhos. Fugimos da Alemanha quando tudo começou a desmoronar. O dinheiro não valia nada, o medo crescia nas ruas e os discursos de ódio se espalhavam como fumaça. Quando desembarcamos em São Paulo, eu não entendia uma palavra em português. Apenas trabalho e terra. 2 coisas que me prometeram e que corri atrás com tudo que tinha. Fomos parar no interior, perto de Ribeirão Preto. Plantamos café. O sol castigava, mas era melhor que a sombra dos soldados em Berlim. À noite, o rádio trazia notícias do mundo. Hitler subia ao poder. Meus vizinhos alemães se dividiam, alguns orgulhosos, outros apavorados. Eu só queria paz. Os brasileiros nos olhavam com desconfiança no começo, mas com o tempo fui ganhando respeito. Meu filho hoje fala melhor português do que eu. A década de 30 foi como plantar em solo seco, difícil, cansativo, mas cheio de esperança de que algo germinasse. E germinou. Raízes novas, num país que virou minha casa. Sombras que se aproximam o ano. Era 1938. A cidade já não era mais tão silenciosa quanto antes. As ruas tinham mais caminhões, as fábricas cresciam e o rádio, agora com som mais claro, era ouvido até pelas janelas abertas das padarias e farmácias. Mas nem tudo era progresso. Havia algo no ar, um murmúrio constante, como uma tempestade que se forma no horizonte. Dona Esther percebia isso até no mercado. Os preços subiam com frequência. O açúcar vinha com menos qualidade. E os vizinhos falavam cada vez mais baixo quando o assunto era política. Augusto chegava em casa mais cansado. Não apenas fisicamente. Parecia carregar um fardo invisível. O patrão falava de boatos, de guerra lá fora e de cortes aqui dentro. Na escola, Joana aprendeu que o mundo estava mudando. A professora explicava, com cuidado, o que estava acontecendo na Europa. Um homem chamado Hitler, uma Alemanha que se reerguia com fúria, e os jornais que já mostravam imagens de tropas marchando e bandeiras vermelhas, com símbolos estranhos. Mamãe, se a guerra começar, vai chegar aqui? Perguntou ela, num jantar simples, onde o silêncio era mais farto que a comida. Dona Esther suspirou. Não tinha resposta. O Brasil estava longe, mas o medo já era perto. Henrique, agora com 16 anos, começava a trabalhar na oficina de ferragens. O sonho de ser mecânico persistia, mas ele via o mundo com outros olhos. Os jovens comentavam sobre Getúlio, sobre a ação integralista e os comunistas. Alguns falavam em revolução, outros em ordem. Todos sentiam que algo grande estava por vir, menos algo que escapava do controle de qualquer um. O rádio anunciava. A Alemanha invadiu a Áustria. Dias depois, tomou parte da Tchecoslováquia. O mundo estava à beira do abismo. E em 1939, ele pulou. A Segunda Guerra Mundial começava, e com ela, as últimas esperanças de uma década marcada por luta e sobrevivência pareciam tremer no Brasil. O clima era de tensão. O governo centralizava cada vez mais o poder. As fábricas ganhavam força, não por bonança, mas por necessidade. A guerra, ainda que distante, movimentava tudo. Havia racionamento de certos produtos. Havia medo de espionagem. Havia vigilância. Mesmo com as dificuldades, a família de Esther resistia. Não com bravura heróica, mas com aquela força cotidiana de quem ama
de quem não desiste. Eles não sabiam ainda, mas viviam um dos períodos mais decisivos do século XX. Voz de uma mulher do campo, silêncio de terra. Sou Mariana, filha de meeiros, lá do interior de Minas. Acordo antes do sol, com um cheiro de esterco e mato molhado. Meus pés vivem sujos de terra e minhas mãos conhecem bem o cabo da enxada. A gente planta milho, cria galinha e conta centavo. Na rádio da cidade dizem que o Brasil está mudando, que o presidente vai dar direitos aos trabalhadores. Aqui no campo não mudou nada. Trabalho desde os 7 anos. Nunca vi a cidade grande. Nunca andei de bonde, mas já ouvi falar de cinemas, de vestidos que brilham, de mulheres que cortam o cabelo curto e têm liberdade. Aqui, liberdade é poder descansar no domingo, comer um pedaço de carne e cantar na varanda. A seca bateu feio em 1936. Perdemos a plantação. Meu irmão foi embora tentar a vida no norte. Nunca mais voltou. Às vezes, penso em fugir também, mas fico por causa da minha mãe, dos bichos. Da terra que grita meu nome, toda vez que tento esquecer, viver na década de 30, sendo mulher no campo, ir à luta calada. Mas o silêncio da terra também ensina a resistir. Quando a guerra bate à porta, o rádio chiava mais do que falava, naquele dia abafado de agosto de 1942. Ainda assim, a notícia chegou com força. Atenção, atenção. O Brasil declara guerra ao eixo. Dona Esther parou o que fazia. As mãos, ainda cobertas de farinha, tremiam sobre a mesa de madeira. Augusto chegou pouco depois, sem dizer uma palavra. Sentou, encostou o boné no joelho e suspirou fundo. Aquilo que por tanto tempo parecia distante, como se pertencesse só aos livros de história ou aos jornais estrangeiros, agora era real. Era deles também. As notícias contavam que navios brasileiros haviam sido torpedeados por submarinos alemães. Morreram homens, mulheres e crianças. Era o estopim. A partir daquele dia, o Brasil deixaria de ser apenas espectador. Seria, enfim, combatente. Henrique, agora com 20 anos, ouviu tudo em silêncio. Mas o silêncio dele era outro, menos mais inquieto. Trazia no olhar uma mistura de medo e desejo. Medo do que poderia acontecer e desejo de fazer algo. Saiu daquela oficina apertada, de ser parte de algo maior. Dias depois, veio o inevitável. Pai, eu me alistei. Augusto abaixou a cabeça. Não havia grito, nem briga. Apenas o som do rádio ao fundo e um nó na garganta que não se desatava. Joana, com 17 anos, já lia tudo o que podia sobre o mundo. Queria entender por que um país queria dominar outro, porque homens matavam por bandeiras e meninas como ela, na França ou na Polônia, não podiam mais estudar, amar, viver. Passava tardes escrevendo em seu caderno de capa dura, poemas, notícias recortadas, reflexões. Sonhava com uma sala de aula, com uma lousa só sua. Tião, agora com 10 anos, já não era só um menino. Começava a fazer perguntas difíceis. Por que os judeus eram perseguidos? Por que as mães choravam na estação de trem? Por que os jornais falavam tanto em morte? A guerra, que começou com rumores e mapas, agora tomava conta da cidade. Cartazes surgiam nas paredes. A ração era controlada. A economia mudava. Os jovens partiam. As mulheres assumiam funções que antes eram exclusivas dos homens. A filha de Augusto agora produzia peças que ajudavam no esforço bélico. Trabalhava-se mais, descansava-se menos. Henrique embarcou em 1944 como pracinha da Força Expedicionária